Oi, meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o canal História Fora de Foco, em que eu falo para você sobre história. E hoje eu quero trazer um assunto um pouco interessante e um pouco diferente dos outros vídeos que eu gravo aqui no canal, que é o seguinte. Eu tenho lido nos últimos tempos um mangá bastante interessante, você deve ter ouvido falar, este daqui se chama Dragon Ball, você com certeza já ouviu falar. E caso você seja uma das pessoas que não conhece o mangá, que não conhece a história, a gente tem uma premissa um pouquinho interessante aqui na obra do Akira Toriyama, que é o seguinte: existe dentro desse universo 7 esferas, 7 pequenas bolinhas ali, que quando reunidas invocam Shenlong, um grande deus dragão, que te dá o direito a um pedido. E lendo aqui esse belíssimo mangá, essa belíssima obra, eu acabei pensando no seguinte: e se as esferas do dragão realmente existissem? Como elas impactariam, como elas influenciariam a nossa história? É o que eu vou te responder, ou ainda é o que eu vou tentar te responder aqui nesse vídeo. Então, se você quiser descobrir, fica comigo aqui nesse vídeo para eu te contar. Mas antes de eu começar aqui o vídeo, eu só quero lembrar você sempre de seguir eu e o canal nas nossas redes sociais, para você ver as novidades sobre o canal, para você me ver falando besteira e me ver falando de história, claro, fora do YouTube. E também quero pedir que você torça para mim, quer dizer, se você está vendo esse vídeo significa que deu certo, porque é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo e todas as vezes dá algum tipo de erro. Tomara que agora não dê. Quando a gente fala de esferas do dragão, a gente tem que dar algumas concessões aqui. Qual que é a primeira delas? As esferas do dragão são criadas ali no universo de Dragon Ball por essa raça alienígena que são os Namekusei, ou seja, dentro de Dragon Ball vão existir os alienígenas. Isso aqui a gente vai deixar de fora, afinal, se existem os alienígenas, depois vai aparecer Piccolo, depois vai aparecer alienígenas muito fortes como Goku, Vegeta e tudo mais, isso vai impactar muito a nossa história, então vamos deixar um pouquinho de lado. Depois, se tudo der certo, se vocês quiserem ou gostarem desse vídeo, eu faço outro vídeo falando sobre se Goku existisse, como ele influenciaria a nossa história. Então, para esse vídeo, as esferas do dragão existem e pronto, ninguém sabe como nem por que elas existem, mas elas existem. Segunda concessão. Eu tentei sortear aleatoriamente pelo mapa em latitude e longitude para ver onde as esferas do dragão cairiam, e a resposta é meio óbvia. Se as esferas do dragão realmente existissem, elas cairiam na água e ninguém nunca encontraria elas, afinal, a maior parte do nosso planeta é feita de água. Com exceção provavelmente de uma ou outra que nunca ninguém encontraria, ou se encontrasse acharia que é só um objeto bonito, velho, porém aleatório e que não tem nenhuma utilidade prática. Mas tá, vamos fingir que as esferas do dragão realmente existiram e elas realmente caíram aqui na Terra, como isso impactaria na nossa história. Eu acredito que num primeiro momento não impactaria nada. Pelo seguinte, num primeiro momento elas poderiam acabar caindo e sendo encontradas ali por grandes impérios, por grandes civilizações que existiram, civilização, por exemplo, mesopotâmica ou civilização egípcia, e dentro dessas civilizações, ela se tornaria mais um tesouro, mais um adorno talvez para estátuas, que acabaria ficando um tesouro de grandes pessoas poderosas e talvez até fosse enterrada junto com faraós ali dentro do Egito. Então, no primeiro momento, as esferas seriam só isso, seria um tesouro que ficaria guardada. Com esses impérios, essas civilizações chegando ao fim, e depois com saques de pirâmides e lugares históricos, provavelmente essas esferas acabariam viajando o mundo e sendo comercializadas. Então, o segundo uso delas seria isso. Seria um objeto que seria comercializado, talvez entre colecionadores, e ficaria ali no final no tesouro de pessoas importantes caindo de mão em mão, sem que dificilmente alguém tivesse em algum momento um acesso a novas esferas ou que reunisse duas delas. Pensando nelas dessa forma, como eu estou pensando para vocês, como objeto de arte, talvez um objeto cobiçado e bastante caro, é bem provável que em dois momentos ela acabasse chegando ali mais perto da Europa. Um deles seria durante a Idade Média, quando a gente vai ter Constantinopla se tornando um grande polo comercial, ou outro um pouquinho depois, quando a gente vai ter o renascimento comercial e urbano, quando o comércio cresce muito na região da Itália e muitos produtos são levados lá para serem comercializados. Talvez nesse momento uma ou duas esferas do dragão chegassem ali na mão de uma pessoa, não é?
bastante importante, uma pessoa com bastante dinheiro, e ela acabasse então reunindo esses dois objetos. A partir desse momento, eu acho que então seria bem provável que as pessoas vissem, olha só, quando a gente coloca duas delas juntas, elas brilham, e ao mesmo tempo elas têm números nela, 2, 3, 7 estrelas, então talvez existam mais de uma, mais de duas, mais de três, e comece uma busca por essas esferas. Também acredito que nesse momento, com as navegações aqui para as Américas, seria bem provável que uma ou outra fosse encontrada, principalmente em tesouros, junto com os Incas, com os Astecas, ali na Mesoamérica, e talvez fosse levada ali para o continente europeu. Só que nesse momento, embora as pessoas talvez já tenham começado a procurar por essas esferas e procurar por outras delas no mundo, eu acho muito provável que elas não encontrariam, afinal é muito mais difícil que procurar uma agulha num palheiro. A gente está falando de uma pequena esfera do tamanho do meu punho espalhada pelo planeta, seria algo extremamente difícil de você encontrar. Talvez acabe mais se espalhando uma lenda dela e pessoas que tentaram constituir grandes impérios como Napoleão, além de fazer sua conquista, ao mesmo tempo também iriam lá, não é, e buscariam essas esferas. Mas é mais provável que elas não passariam de uma lenda, ou de um mito, ou de algo que as pessoas sequer acreditam que realmente existe. Até que a gente vai chegar no século XX. Com o século XX, eu acho que uma coisa interessante poderia acontecer, que é o seguinte: por vezes a gente vai ver com a ascensão ali do Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista dentro da Alemanha e Hitler chegando ao poder, a gente vê uma busca por outras formas, não é, de ganhar poder, e por vezes ali tem uma coisa ou outra a ver com o oculto, com a busca de alguns objetos. E a gente tem nesse momento uma coisa interessante, que é o seguinte: dentro de Dragon Ball a gente sabe que as esferas do dragão emitem um sinal. Esse sinal ele pode ser decodificado e pode ser usado para que você intercepte esse sinal no radar e localize as esferas do dragão. Afinal, toda a história de Dragon Ball começa, né, com a Bulma tendo o radar para achar as esferas do dragão. Eu acredito que nesse momento, aqui no século XX, a gente teria já a tecnologia para ter um radar. E eu acredito que o Partido Nazista, buscando ali crescer em força, começaria essa busca pelas esferas do dragão com um radar, ou seja, pela primeira vez alguém teria chances de encontrar essas esferas do dragão. E aí a gente chega a uma outra possibilidade, que é, sendo a primeira vez que alguém chega e começa a procurar essas esferas, talvez a Segunda Guerra Mundial tivesse uma motivação a mais, que seria a motivação por buscar essas esferas. Então talvez aqui nesse momento um ataque ou outro da Segunda Guerra fosse modificado, afinal estaria também se atacando para tentar obter esses objetos, ainda que ninguém teria a mínima ideia do que eles fazem. Caso os nazistas tivessem conseguido, eles poderiam fazer um pedido e é muito provável que eles teriam triunfado na Segunda Guerra Mundial. Mas eu acho um pouco improvável que isso aconteça pelo seguinte: sabendo dessa busca de objetos tão importantes, é bem provável que nas várias interceptações de mensagens que aconteceram pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela União Soviética, outros países também começassem essa busca por esses objetos. Então terminaria a Segunda Guerra Mundial como terminou, com a derrota nazista, e eles não conseguiriam reunir essas esferas do dragão. O que aconteceria depois disso seria a Guerra Fria. Com duas grandes potências mundiais, Estados Unidos de um lado e União Soviética de outro, a Guerra Fria, tal qual a Segunda Guerra Mundial, teria esse novo tom, teria essa busca pelas esferas do dragão. E pensando que talvez eles tivessem conseguido algumas, tivessem tomado ali da Alemanha as que ela conseguiu durante a Segunda Guerra Mundial, a gente teria um conflito nesse momento entre União Soviética e entre Estados Unidos por poder, mas também por esses objetos. Só que não acredito que durante a Guerra Fria eles novamente fossem reunidos por uma única pessoa. É bem provável que, como a própria Guerra Fria aconteceu, o que existisse seria esse impasse gigantesco em que metade das esferas do dragão ficou com os Estados Unidos, metade com a União Soviética, talvez uma outra com alguns outros países, Inglaterra, e elas não foram reunidas. O que eu acredito que aconteceria é que ali pelos anos 90, anos 2000, 2010, mais provavelmente, ou seja, muito tempo depois do começo da nossa história e bem perto do que a gente está vivendo hoje, depois de muitos acordos diplomáticos, esses países, pela primeira vez, eles iriam lá e decidiriam reunir esses objetos para ver o que acontece.
Eles reuniriam e então sugeria ao grande deus dragão Shenlong, que diria: olha só, façam um pedido e façam logo, senão eu vou desaparecer. Extremamente nervosos, sem saber o que dizer, é bem provável que eles se reuniriam rapidinho e fariam algum pedido como a cura do câncer, a cura de uma doença importante e tudo mais. Então eu acredito que seria isso que aconteceria se as esferas do dragão existissem. Só que a gente tem uma coisa interessante, que até então elas modificariam um pouco a nossa história, mas a partir desse momento não. Porque, primeiro, no momento em que as esferas do dragão são reunidas pela primeira vez, elas modificariam totalmente a forma como a gente vê o mundo e a forma como a gente vê a religião. Então, teria, aqui nessa época que a gente está vivendo, mais ou menos, uma crise gigantesca religiosa. Ao mesmo tempo, vários países do mundo saberiam: existem 7 objetos que podem ser localizados, e uma vez que eles são localizados e reunidos, eles concedem qualquer desejo. Então, nesse um ano que sucederia, não é, o encontro com as esferas do dragão e com Shenlong, afinal, como você bem sabe, depois de serem reunidas, as esferas do dragão se tornam pedra por um ano, para que não vire bagunça e você reúna elas todo dia. Esse um ano sucederia uma mega corrida tecnológica em busca por tecnologia para construir, não é, radares do dragão por vários lugares do mundo, países, nacionalidades ou mesmo grupos. E depois desse um ano, quando as esferas do dragão voltassem a aparecer no radar, o que a gente teria provavelmente seria um grande conflito em que as pessoas brigariam muito por essas esferas do dragão. E aí sim, a gente teria um mega impacto na nossa história, provavelmente uma grande guerra, provavelmente vários grandes conflitos, para as pessoas tentarem ali encontrar essas esferas do dragão. Então eu acredito que seria assim que as esferas do dragão impactariam a nossa história. Muito pouco ou quase nada durante muito tempo, até que elas enfim seriam reunidas mais ou menos na nossa época, e aí sim elas impactariam bastante a gente teria uma mega guerra, um mega conflito. A menos, é claro, que existisse alguém bem forte como o Goku para resolver todos esses problemas, mas infelizmente o Goku não existiria aqui nessa projeção. Quem sabe numa próxima. Mas então, esse aqui foi o nosso vídeo, um vídeo bem diferente dos vídeos que eu faço normalmente aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, diga aqui embaixo. E se tem outras ideias para eu fazer vídeos assim, diga. Quem sabe eu não faço, quem sabe não fica bacana. E de resto, sempre aquilo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, mostrar esse vídeo, compartilhar com seus amigos. E de resto, nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Abraço!